Você já se perguntou se existe alguma cidade perdida sob os oceanos que jamais deveria ter sido encontrada? Parece coisa de filme, mas essa história é real. Uma cidade inteira, com ruas, templos, colunas e estátuas, encontrada por acaso no fundo do mar, após milênios desaparecida. O que os arqueólogos descobriram lá embaixo mudou tudo o que pensávamos saber sobre a antiguidade. E o mais estranho? Ninguém consegue explicar como ela afundou, ou porque, até hoje, parece que alguém quis que ela continuasse escondida. Se você ama mistérios arqueológicos, cidades esquecidas e verdades que desafiam a lógica, já deixa o like e se inscreve no canal Ponto Curioso. Porque hoje vamos explorar uma cidade submersa tão enigmática que até os cientistas preferem não falar muito sobre ela. Tudo começou em 2000, quando uma equipe de mergulhadores egípcios fazia uma inspeção de rotina na costa de Alexandria, no Egito. Era uma missão comum para estudar sedimentos e estruturas rochosas submersas. Nada demais. Mas o que eles encontraram debaixo d'água não era natural. Era imenso. Era complexo. E era antigo. A poucos metros da costa, eles avistaram os restos submersos de colunas, blocos talhados, esculturas, e o que parecia ser a planta inteira de uma cidade. As primeiras imagens mostravam esfinges cobertas por algas, pilares erguidos entre corais e inscrições em pedra ainda visíveis, mesmo depois de séculos submersas. Aquilo não era uma ruína qualquer. Era algo monumental. O governo egípcio autorizou uma investigação mais profunda e o arqueólogo francês Franck Godiot foi chamado para liderar a missão. Godiot já era conhecido por localizar naufrágios históricos, mas o que ele e sua equipe estavam prestes a revelar ia muito além de navios afundados. Após anos de escavações subaquáticas meticulosas, veio a confirmação. Tratava-se da lendária cidade de Thonis Herakleion, uma metrópole portuária mencionada em textos gregos e egípcios da antiguidade, mas que havia desaparecido sem deixar rastros. Segundo relatos antigos, Herakleion era uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Localizada na foz do Nilo, era a porta de entrada entre o Egito e o Mediterrâneo. Grandes embarcações estrangeiras atracavam ali, trazendo comércio, cultura e segredos. Mas um dia, ela simplesmente sumiu, como se tivesse sido apagada da terra. Durante séculos, estudiosos debatiam se Herakleion realmente existiu ou se era apenas uma lenda exagerada. Muitos diziam que os relatos antigos eram simbólicos, metafóricos ou até inventados. Afinal, como uma cidade inteira poderia desaparecer sem deixar vestígios? Pois bem, ela estava ali, debaixo da água o tempo todo. E o mais misterioso é que Herakleion não afundou de forma gradual. As evidências indicam um evento repentino, como um colapso geológico, um terremoto ou algo ainda mais obscuro. Estruturas enormes foram encontradas intactas, como se tivessem sido engolidas de uma só vez. Em questão de horas, talvez minutos, a cidade inteira foi coberta pelas águas. Mais de 64 navios naufragados foram localizados nas imediações, junto com 700 ânforas, dezenas de moedas de ouro, estátuas de faraós e até placas de pedra com inscrições religiosas. Mas alguns objetos encontrados causaram desconforto. Entre eles, uma série de artefatos que não pareciam corresponder ao estilo egípcio conhecido, como se fossem de uma civilização mais antiga, ou completamente diferente. Relíquias com símbolos que ainda não foram decifrados. Pedras lapidadas com precisão incompatível com a tecnologia da época. E o mais intrigante, uma estátua colossal de um deus com feições incomuns, jamais vista em outro lugar. Alguns arqueólogos sugerem que Herakleion era uma cidade mais antiga do que se imaginava, talvez construída sobre outra civilização que já havia desaparecido antes mesmo do Egito dos faraós.
Outros preferem não comentar. A mídia internacional divulgou a descoberta com entusiasmo, mas, com o tempo, os noticiários silenciaram. A cidade está lá, visível, mapeada, mas boa parte das descobertas ainda não foi liberada para o público. Por quê? Essa é apenas a superfície do mistério. À medida que as escavações em Herakleion avançavam, o que parecia apenas uma descoberta arqueológica se transformava em algo muito maior. Cada nova peça retirada das profundezas trazia consigo não só um vestígio do passado, mas também uma pergunta incômoda. Por que essa cidade, com tamanha importância histórica, havia sido completamente apagada da memória coletiva? As ruínas revelaram templos dedicados a divindades egípcias e gregas, como Amon e Horus, indicando que Herakleion era um ponto de fusão entre culturas. Mas o que realmente chamou a atenção foram estruturas com arquitetura incomum, blocos de pedra colossais encaixados com precisão milimétrica e objetos que pareciam ter vindo de uma tecnologia muito mais avançada do que a disponível na época. Entre os achados, estava uma grande pedra esculpida com símbolos que não se assemelham a nenhum alfabeto conhecido, nem hieróglifos egípcios, nem escrita grega, nem nenhum sistema de comunicação catalogado por arqueólogos. Ela foi encontrada no fundo de um dos edifícios principais da cidade, como se tivesse um papel central, talvez religioso, talvez algo mais profundo. Essa pedra, até hoje, nunca foi exibida ao público. Oficialmente, os arqueólogos dizem que ainda está em fase de análise, mas entre especialistas, existem rumores de que o símbolo no centro da pedra lembra vagamente um mapa celeste, como se fosse uma representação do céu ou algo relacionado a conhecimentos astronômicos que não deveriam estar ali. E esse não foi o único artefato desconfortável encontrado. Diversos objetos estavam protegidos dentro de pequenas câmaras submersas seladas. Estátuas com rostos desfigurados, amuletos envoltos por uma substância preta pegajosa que ainda não foi identificada, e uma máscara cerimonial de ouro com feições que não se encaixam em nenhum perfil humano conhecido. Alguns pesquisadores dizem que tudo isso pode ser explicado como rituais religiosos antigos, mas outros preferem o silêncio. Muitos objetos foram levados para análise em instituições privadas e nunca mais foram divulgados. O público que se empolgou com as primeiras imagens da cidade submersa viu o interesse global ser rapidamente abafado. Mas Herakleion continuava ali, com seus segredos enterrados sob a areia do fundo do mar. E quanto mais os arqueólogos estudavam, mais estranho ficava o cenário. A cidade não foi destruída como as outras, não foi invadida, nem abandonada lentamente. Ela foi engolida de uma vez só. Tudo indica que o solo sob ela simplesmente cedeu, levando com ele templos inteiros, colunas, navios, pessoas e memórias. Teorias começaram a surgir. Alguns cientistas apontam que um terremoto teria desestabilizado o solo da região, provocando uma liquefação súbita. Um fenômeno geológico em que a Terra se comporta como líquido e arrasta tudo o que está em cima. Outros vão mais longe. Dizem que o evento pode ter sido causado por algo mais simbólico. Alguns textos antigos falam de Herakleion como um portal entre mundos, um local onde homens se comunicavam com os deuses e onde o conhecimento era transmitido de forma direta, não apenas por estudos, mas por algo espiritual, talvez até interdimensional. Na mitologia egípcia, Herakleion seria o local onde os faraós se conectavam com o além. Era ali que recebiam bênçãos antes de serem coroados. Era ali que ficava o templo de Khonsu, o deus da lua e dos portais. O que nos leva a uma pergunta inevitável. E se Herakleion não foi apenas uma cidade portuária importante? E se ela guardava conhecimentos que nunca deveriam ter sido revelados? Quando a cidade foi descoberta, houve um grande entusiasmo internacional. Mas logo depois, o que se viu foi um silêncio gradual. Notícias sumiram. As imagens mais impactantes foram retiradas do ar.
Alguns artefatos jamais foram divulgados. A própria equipe responsável pela escavação passou a dar menos entrevistas, e os vídeos oficiais começaram a evitar qualquer menção a elementos inexplicáveis. Alguns dizem que é precaução científica, outros acreditam em censura. Mas a verdade é que Herakleion guarda segredos demais para uma cidade só. Ela desafiou a história, bagunçou a cronologia dos impérios antigos e, talvez, tocou em verdades que nunca deveriam ter emergido. O que torna Herakleion tão fascinante não é apenas o fato de ter sido submersa, nem o mistério de seus artefatos, nem a sua arquitetura complexa escondida sob o mar. O que realmente prende nossa atenção é o silêncio em torno dela. Porque normalmente, quando uma cidade antiga é descoberta, existe festa, existe orgulho. Há reportagens, exposições, livros, debates. Mas com Herakleion, tudo parece ter sido rapidamente varrido para debaixo da superfície. De novo, é como se a própria cidade quisesse continuar esquecida. Os estudiosos mais sérios evitam falar sobre as anomalias encontradas por lá. Muitos dados nunca foram publicados, e algumas das imagens mais impactantes foram retiradas de circulação sem explicação clara. Afinal, que tipo de conhecimento estava guardado ali? Será que estamos falando apenas de uma civilização antiga? Ou de um centro espiritual e tecnológico de um passado que ainda não conseguimos compreender? Relíquias com inscrições indecifráveis. Máscaras com traços não humanos. Câmaras lacradas contendo objetos fora do tempo. E o que dizer das estruturas com alinhamento astronômico milimétrico voltadas exatamente para constelações específicas? Talvez Herakleion fosse mais do que uma cidade portuária. Talvez fosse uma ponte entre mundos, como diziam os sacerdotes egípcios. Um lugar onde o conhecimento sagrado era guardado, onde humanos buscavam se conectar com algo além da matéria, e onde, quem sabe, conseguiram. Seja lá o que aconteceu ali, o fim foi súbito e brutal. É como se alguém ou algo tivesse puxado a tomada. Como se um segredo perigoso estivesse prestes a escapar, e o mar o tivesse engolido para evitar que ele chegasse à superfície. Mas o mar, como sabemos, nunca guarda tudo para sempre. E foi só uma questão de tempo até Herakleion ressurgir, ou ao menos parte dela. Mas talvez ela não deveria ter voltado, porque desde sua redescoberta, ela se tornou um problema, um dilema para a arqueologia, para a cronologia, para a história oficial. Afinal, como explicar artefatos que não se encaixam na linha do tempo? Como justificar a presença de elementos que parecem ter vindo de outra cultura ou até de outro planeta? Alguns dizem que é só coincidência. Outros preferem não discutir. Mas os mais ousados acreditam que Herakleion foi construída sobre algo muito mais antigo. Talvez sobre outra cidade, muito mais avançada, que já existia antes da própria história ser escrita. Uma civilização que dominava a engenharia, a astronomia e talvez conhecimentos que nós ainda nem conseguimos imaginar. E quando ela foi descoberta, talvez o mundo não estivesse preparado para saber. A história é repleta de civilizações que floresceram e depois desapareceram. Mas Herakleion é diferente. Ela não apenas sumiu, ela foi apagada. Como se alguém, lá atrás, tivesse decidido que ela não deveria fazer parte da nossa memória. Mas não importa o quanto tentem esconder, a água revela, a areia se move. E a verdade, um dia, sempre encontra o caminho de volta. Herakleion pode ter sido esquecida por mais de 1000 anos. Mas agora, ela está nos fazendo lembrar que há muito mais por baixo da superfície, no mar, na história, na própria realidade. E talvez a pergunta mais assustadora não seja como ela afundou, mas sim, o que exatamente foi enterrado com ela? Se você curte descobrir os mistérios que o mundo tenta esconder, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Ponto Curioso, porque aqui a gente transforma qualquer dúvida em um universo de possibilidades.
Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, cuidado com o que você descobre.